Olá pessoal, esse é o canal Relíquias do Saber, e nesse vídeo apresento 10 aranhas diferentes e bizarras. As aranhas são criaturas conhecidas e temidas, frequentemente encontradas, mas às vezes capazes de causar ferimentos graves ou morte por meio de seu veneno. A aranha é uma forma de criatura que pode induzir ansiedade instintiva em humanos, que pode ser considerada uma fobia. Em certas espécies, essa apreensão é justificada. Em outras espécies, pode haver pouco perigo para os humanos, mas formas reprodutivas estranhas, hábitos de predação ou atributos físicos bizarros podem fazer com que alguém perca um pouco de sono. Mas, antes disso, já deixe o seu like, se inscreva no canal, puxe uma cadeira e vamos para o vídeo. Número 10. Aranha comedora de plantas. As aranhas são conhecidas por seus hábitos predatórios agressivos, mas começaremos este vídeo com uma descoberta irônica que poderia parecer anticlimática se não fosse tão notável. Existe uma aranha comedora de plantas neste planeta. Nativa de áreas com vegetação de acácia no sudeste do México e noroeste da Costa Rica, Bagheera kiplingi se alimenta de corpos de Beltian ricos em proteínas e lipídios, pequenas extensões encontradas nas pontas das acácias nas quais esta espécie vive. Formando a maior parte da dieta da aranha, as extensões parecem substituir uma dieta de presas animais, dando ampla nutrição a esse animal único. Em um uso alternativo interessante de uma adaptação existente, essas peculiares aranhas herbívoras usam suas habilidades de salto excepcionais, que em outras espécies de aranhas seriam usadas para segurar uma presa para obter uma refeição sem serem atacadas. Raramente, essas aranhas se alimentam de larvas de formigas perigosas, mas são principalmente herbívoras, levando uma vida extremamente incomum. Número 9. Aranha pelicano. As estranhas aranhas pelicanas da Austrália, Madagascar e África do Sul estabeleceram um novo padrão de estranho no avanço evolutivo dos artrópodes. Parecendo estranhamente com uma minúscula réplica de seu pássaro homônimo, as aranhas pelicanas aumentaram as partes da mandíbula e do pescoço. Um alongado se estende desde o pequeno corpo do animal, com uma cabeça no topo do pescoço que tem a forma angular de um verdadeiro pelicano. Olhos minúsculos estão localizados na frente da cabeça, onde quelíceras dramaticamente alongadas, estruturas semelhantes a mandíbulas com presas projetadas, estendem-se para baixo em paralelo com o pescoço e um pouco além. E a forma abre caminho para uma função bastante estranha e notável do que alguns podem à primeira vista imaginar ser sua natureza quase canibal. Alimentam-se de uma variedade de itens de presas, mas na verdade se alimentam, de todas as coisas, de outras aranhas, obtendo sucesso por meio do uso surpreendente e astuto de suas notáveis adaptações fisiológicas. Rastejando até a teia de uma aranha normal, a aranha pelicano bate na teia para imitar os movimentos de luta de um inseto capturado. O pescoço comprido e as presas ajudam a aranha pelicano a alcançar a teia sem ser capturada. Assim que a aranha se aproxima, o bico pelicano esfaqueia a presa em forma de lança e injeta veneno nas presas carregadas por sua ponta. Depois de uma luta, a presa é arrastada para fora da teia e consumida. Número 8. Aranha saltadora australiana. No entanto, outra espécie muito diferente de aranha se destaca por sua visão bastante peculiar do namoro. A aranha saltadora australiana macho, Jotus remus, descoberta em 2014 por um fotógrafo australiano. Assim, o macho joga duro para conseguir, de uma forma um tanto tímida e até enganosa, para atrair a atenção dela. Esta aranha diminuta tem pequenas pás em duas pernas especialmente modificadas, que ela acena enquanto brinca de esconde-esconde atrás das folhas para impressionar as fêmeas. Com o formato de um coração, essas pás são estruturas que se destacam como recursos únicos entre as aranhas conhecidas pela ciência. O comportamento, esconde-esconde, continua até que a fêmea esteja provavelmente em uma posição receptiva e menos propensa a atacar repentinamente o macho. Nesse ponto, o macho abandona sua exibição e se acasala com ela, seus padrões coloridos ainda se destacando no habitat vegetado do animal. Número 7. Aranha de areia de 6 olhos. A aranha da areia de 6 olhos, Sicariusani, é uma maravilha da natureza menos conhecida e temível, vinda dos desertos das regiões do sul do continente africano,
Essa espécie tem uma estratégia de caça notável que aumenta o mistério em torno dessa espécie potencialmente perigosa. Esta aranha cor de areia com a envergadura da perna de 14 centímetros. Enterra-se rapidamente na areia de uma maneira que precisa ser vista para crer. Ele cava areia freneticamente para abrir espaço para seu abdômen antes de colocar a areia de volta sobre a maior parte de seu corpo em um movimento amplo como um limpador de para-brisa. Com uma vida útil de até 15 anos para aperfeiçoar sua técnica de caça, a aranha da areia de 6 olhos fica enterrada na areia para esconder sua presença predatória, permanece imóvel até que a presa se aproxime e avança para capturá-la. Embora a presa capturada seja pequena, esta aranha pré-histórica de aparência assustadora, conhecida por ser um fóssil vivo que pode lembrar alguns caranguejos na aparência, pode sobreviver até um ano com apenas uma refeição. A aranha da areia de 6 olhos possui veneno necrótico, com efeitos em humanos ainda não totalmente conhecidos. A picada desta aranha é fatal para os coelhos dentro de 5 a 12 horas, de acordo com os testes. Embora nenhuma morte humana confirmada tenha ocorrido, a perda de um membro e uma fatalidade estão potencialmente relacionadas a esta espécie. Com seu veneno hemolítico e necrótico causando vazamentos nos vasos sanguíneos enquanto destrói a carne por meio da morte celular direta, essa espécie pode ser a aranha mais perigosa do mundo, capaz de matar humanos da mesma maneira que mamíferos menores. Nenhum antiveneno existe até o momento. Número 6. Aranha com cara de ogro. Parecendo uma fusão de partes do corpo de aracnídeos e olhos de ogro, tem rostos estranhos e excepcional habilidade de caça. Enquanto a maioria das aranhas tem 8 olhos, mas visão deficiente, as aranhas com cara de ogro são nomeadas por seus rostos bizarros e alongados e enormes, olhos medianos posteriores. Os olhos enormes se assemelham a um enorme par de binóculos embutidos no rosto da aranha, diminuindo seus 6 olhos menores e emprestando capacidades visuais extraordinárias. Essas habilidades incluem visão noturna excepcional e clareza de visão, permitindo que a presa seja rastreada e direcionada com precisão. Com pelos especiais nas pernas e notável destreza, as aranhas com cara de ogro tecem uma estrutura única em forma de rede no lugar de uma teia típica. Esta estrutura é mantida entre as 4 patas dianteiras e arremessada sobre os insetos que passam, voando ou caminhando. Os insetos voadores são capturados em um movimento de arremesso para trás, enquanto um inseto ambulante é capturado quando a rede é lançada sobre a infeliz criatura. Ao contrário das criações de aranhas mais normais, essa estrutura de teia não é realmente pegajosa. Em vez disso, funciona da mesma maneira que uma rede de pescador. Número 5. Aranha cuspidora. Renunciando a uma teia para um modo de caça mais móvel, as aranhas cuspidoras constituem uma forma particularmente única de excepcionalismo aracnídeo. As aranhas cuspidoras não têm as fendeiras produtoras de seda comuns. Em vez disso, essas criaturas vivem em florestas e correm em busca de pequenas presas, que capturam cuspindo uma mistura de fluidos pegajosa e infundida de veneno que imobiliza a presa. Os fluidos são expelidos das glândulas venenosas e caem sobre a presa. Em seguida, a aranha agarra a vítima e injeta um poderoso veneno que liquefaz o interior da presa antes de consumi-la. Com uma aparência delgada, as aranhas têm glândulas de veneno notavelmente grandes para facilitar sua copiosa pulverização de veneno e muco. Quanto maior a presa, maior a quantidade de muco lançado em sua direção. O muco é distribuído por meio de um movimento de agitação da cabeça e pulverização. Além disso, essas aranhas têm uma história reprodutiva interessante para complementar suas notáveis estratégias de caça. As fêmeas levam de 2 a 3 anos para atingir a maturidade e selecionam os machos com base em seus feromônios. Número 4. Aranha de jardim preta e amarela. Este vídeo mostra que não apenas as aranhas são originais e notáveis, mas parece haver uma aranha que se adapta a quase todas as formas animais possíveis. Você escolhe pelicanos, escorpiões e agora, se você ainda não viu de tudo, uma aranha da cor de uma vespa ou abelha. Embora as aranhas possam injetar veneno, é razoável para o naturalista empreendedor concluir que elas não são muito capazes de dissuadir muitos predadores hábeis apenas por esse atributo.
As aranhas são frequentemente arrancadas de suas teias por pássaros forrageiros, mas uma aranha de jardim preta e amarela pode desencorajar esse caçador por sua aparência semelhante a uma abelha ou vespa. A aranha de jardim preta e amarela com nome lógico é uma aranha bastante normal da variedade de tecelão orbital encontrada em grande parte da América do Norte. A aranha de jardim amarela, como muitos aracnídeos, é uma espécie em que o dimorfismo sexual significa que os machos ficam com a ponta curta, literalmente. Um macho adulto tem cerca de um quarto do tamanho de uma fêmea adulta. Curiosamente, os machos também são menos coloridos do que as fêmeas quando comparados a muitas espécies, como a maioria dos pássaros. Ironicamente, as aranhas de jardim pretas e amarelas podem consumir as mesmas vespas e abelhas que sua aparência imita, caso um desses insetos fique preso em sua teia. Número 3. Aranha assassina Sovug. Por várias razões, muitas pessoas não gostam das Salbugs, mais corretamente conhecidos como Vodbugs ou Vodlice, apesar de serem classificados como crustáceos. No entanto, essas aranhas têm uma aparência bastante intimidante e capacidades predatórias, características que as equipam bem para seu estilo de vida mais desafiador. Com um tórax avermelhado, pernas coloridas e abdômen bege, essas aranhas são assustadoramente lisas e de aparência brilhante, com presas enormes para seu tamanho corporal bastante respeitável. Em vez de tecer uma teia, a aranha persegue e embosca sua presa crustáceo que vive na terra antes de injetar o veneno. Porém, há um problema. Com suas presas desproporcionalmente longas e reforçadas, a aranha perfura o alvo e injeta um veneno letal, desabilitando eficientemente a presa antes de prepará-la para o consumo. O caçador de piolhos ocorre em uma ampla variedade de ambientes que suportam o patógeno na América do Norte, Europa, Inglaterra e Austrália. Embora não se tenha provado que essa espécie seja uma aranha gravemente venenosa para os humanos, há motivos para preocupação em lidar com essa aranha. Irritações cutâneas conhecidas como eritema foram atribuídas ao veneno desta espécie. Número 2. Aranha com cauda de escorpião. A aranha com cauda de escorpião é uma daquelas criaturas que parece que saiu de um filme. Fazem até o naturalista mais experiente parar para pensar e dizer: achei que tivesse visto de tudo. Nativa da Austrália e parecida com o escorpião subindo em uma teia de aranha à primeira vista, a fêmea desta notável espécie tem uma cor amarelada e um desenho corporal que apresenta um certo mistério de adaptação. Apesar da aparência estranha do animal, as aranhas com cauda de escorpião são muito semelhantes às aranhas normais que fazem teias, exceto pelo notável apêndice do corpo da fêmea. Estendendo-se do abdômen, há uma formação gigante que ultrapassa o comprimento da própria aranha. O resultado de ter o apêndice é uma aparência bastante semelhante a uma cúspide, mas curiosamente, a aparência também são notavelmente próxima à de um escorpião genuíno. Quando perturbada, esta espécie enrola a cauda como um escorpião, intimidando qualquer predador que tente consumi-la. Uma estrutura pontiaguda em forma de clíbulo existe no final do apêndice, talvez se parecendo com os porretes de algumas espécies primitivas de dinossauros em miniatura. Número 1. Aranha bicho-pau. Os insetos-pau são insetos notáveis por si só, de acordo com nosso tema de aranhas alucinantes que se parecem com tudo menos com elas próprias. Agora revelamos uma aranha que se parece com um inseto-pau genuíno. A aranha-chicote, Argyrodes colubrinus, da Austrália tem 8 patas como todas as aranhas, mas o abdômen arredondado típico da forma da aranha é substituído por uma forma semelhante a um bastão com uma notável proporção entre comprimento e largura. Sendo extremamente fino, o abdômen tem apenas 1 milímetro de largura. No entanto, as fêmeas crescem até 22 milímetros de comprimento, enquanto os machos atingem apenas 13 milímetros. É dessa forma corporal que a aranha deriva seu nome. Suspensa por uma teia simples e minimalista composta por alguns fios de seda, a aranha desce para capturar sua presa. Acredita-se que as aranhas frequentemente atacam os machos menores de outras espécies, em vez de concentrar seu esforço de caça nas fêmeas. As aranhas recuam para pendurar-se a plantas à noite, mas durante o dia, elas se camuflam como gravetos quebrados, assim como um bicho-pau o faria. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Peço que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, para mais vídeo como esse. Muito obrigado a todos, desde já agradeço. Fui.
I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any effort. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together.